respondendo às várias perguntas, às centenas de perguntas que estão chegando no nosso site. Nós agradecemos muito a sua colaboração e participação conosco. Como eu disse, em outras ocasiões, nós estamos escolhendo as perguntas que são representativas, aquelas perguntas que representam uma dúvida de várias pessoas. Então, respondendo a uma pergunta, a gente pretende matar vários coelhos com a cajadada só, se é que você entende a expressão. Pois bem, queremos hoje responder a pergunta do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo pergunta o seguinte: Padre Paulo, eu trabalho com vários espíritas e eles ficam questionando por que a igreja condenou o espiritismo. Por que a igreja, nos seus concílios, condena o espiritismo? Bom, Luiz Gustavo, acontece o seguinte: em primeiro lugar, vamos ver o que é que os próprios espíritas dizem deles. A Federação Espírita do Brasil, ela põe com toda clareza a sua identidade. O espírita é aquele que acredita na revelação que vem dos espíritos. Ou seja, existe uma invocação, se invocam o espírito dos mortos e esses espíritos das pessoas, segundo a linguagem deles, desencarnadas, esses espíritos então nos revelam uma doutrina, nos revelam um ensinamento. Só aí você já vê que a coisa é absoluta e completamente diferente da Bíblia. Para nós, a Sagrada Escritura é um texto que é palavra de Deus porque foi Deus, não espíritos no plural, mas o Espírito Santo, Deus em pessoa, quem inspirou aquele texto. E, portanto, nós cristãos cremos numa revelação de Deus. Está entendendo? Enquanto eles creem na revelação dos Espíritos. O que prova a diferença entre o Espiritismo e o catolicismo, o cristianismo em geral, é exatamente o fato de que eles reagem diante da Bíblia com uma atitude completamente diferente da nossa. Para os espíritas, a Bíblia ela é um documento histórico que tem aspectos de verdade. Então é por isso que Allan Kardec pode escrever o seu Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, ele lê o Evangelho, lê a Bíblia e de lá ele escolhe aqueles trechos da Bíblia que concordam com a doutrina dos Espíritos. Portanto, um dia eu estive num debate na televisão com um espírita, um representante da Federação Espírita. E esse presidente da Federação Espírita, eu perguntei para ele no intervalo, mas escuta, por que vocês espíritas se dizem cristãos? Se vocês não acham que Jesus Cristo é Deus, porque para vocês Jesus Cristo é somente um espírito iluminado, vocês não acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos, vocês não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, por que vocês se dizem cristãos? E ele respondeu dizendo, veja, nós achamos que somos cristãos porque nós cremos que a Bíblia possui um patrimônio moral. Ou seja, a Bíblia é fonte de moralidade, que é um patrimônio comum da humanidade. E é por isso que nós aceitamos a Bíblia. Deu para notar que a atitude dos espíritas diante da revelação bíblica é muito diferente. A atitude dos espíritas, então, diante da revelação é que eles creem na doutrina dos espíritos e nós cremos naquilo que Deus mesmo nos ensina. Agora, vamos aprofundar a coisa. Porque nós cristãos, ou deixa eu dizer até melhor, nós católicos não cremos somente na Bíblia. Nós cremos na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. É a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia é só uma forma de nós transmitirmos e de nós recebermos a presença dessa pessoa que é Jesus. Pois bem, Jesus é a revelação do Pai. Jesus é o centro e é o cume, é o ápice, é o momento mais alto da revelação de Deus. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus que se fez homem. Aqui a segunda diferença muito importante entre o cristianismo e o espiritismo. Nós, cristãos, cremos que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele não é
um avatar, ele não é um espírito de luz, ele não é um guia, ele não é um Maitreya, ou seja lá o que for. Ele é Deus. E ele não passará. E a revelação de Jesus não irá passar, ela é plena e ela não tem defeitos. Uma terceira grande diferença entre nós católicos e os espíritas é que nós católicos cremos que a Igreja, ela é uma presença de Cristo na história. Ou melhor ainda, para usar uma linguagem mais adequada, ela é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e a Igreja é o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo na história e que, portanto, para nós entrarmos em contato, em sintonia com Jesus Cristo vivo e verdadeiro plenamente, nós precisamos ser membros da Igreja. E que, portanto, o cristianismo ele não é uma doutrina. O cristianismo, como diz o Papa Bento XVI no início da sua encíclica Deus Caritas Est, o cristianismo é um acontecimento. É Deus que irrompe na história e nós nos encontramos com Ele. E neste encontro, então, nós nos colocamos à disposição de Jesus Cristo. Ele nos salva. Ele é nosso Salvador. E aqui, mais uma grande diferença com o Espiritismo. Para o Espiritismo, Jesus Cristo é só um espírito guia, que vai indicando o caminho. Para nós, católicos, Jesus Cristo nos salva de verdade. Ele morre na cruz para nos salvar. O Espiritismo, ele padece de um certo pelagianismo, poderíamos dizer. Se ele fosse um cristianismo, seria a heresia pelagiana. Mas, na verdade, ele não chega a ser nem pelagianismo. Na verdade, o Espiritismo é simples paganismo. Nas religiões pagãs, é o homem quem se salva. Nas religiões pagãs, o homem é que tem que galgar a sua salvação. E o Espiritismo é bem claro nisto, quando diz que nós temos que passar de andar em andar. Nós precisamos reencarnar até chegar ao andar de cima, ao andar superior, em que seremos felizes. Nós cristãos admitimos que isso é um projeto que não funciona, é uma torre de Babel. Ou seja, querer construir de andar em andar até chegar a Deus é como construir uma torre de Babel para chegar no céu. Se Deus não veio nos salvar, nós não temos condições de ir até Ele. Então Ele veio. Ele veio e nos deixa a sua palavra e o seu sacramento. Essa palavra e esse sacramento são transmitidos ao longo dos séculos pela sucessão apostólica. E então nós precisamos e devemos estar em comunhão com essa palavra e esse sacramento, portanto com Jesus, para estarmos na Igreja de Deus. Vejam que é um mundo completamente diferente. Você diz, qual é o grande concílio que condenou o Espiritismo? Eu digo, mas qual é o concílio que não condenou o Espiritismo? Porque tudo o que eles pensam é quase o avesso daquilo que nós pensamos. Então, por que não ser espírita? Na verdade, nós não podemos ser espíritas porque a resposta é muito simples. Porque os espíritas simplesmente não são cristãos. Eles não acreditam que Jesus seja Deus. Eles não acreditam que Jesus nos salvou. Eles não acreditam na revelação de Jesus. Eles não acreditam nos sacramentos de Jesus. Eles não acreditam na igreja de Jesus. Eles não acreditam nos demônios, porque para eles os demônios são simplesmente almas desencarnadas que estão num estágio inferior. Eles não acreditam nos anjos, porque para eles os anjos são simplesmente almas desencarnadas que estão no estágio superior. Eles não acreditam na intercessão dos santos, que para eles são simplesmente mortos que aparecem. Eles não acreditam no lugar de destaque dos grandes santos de Deus que creram em Jesus. Quantos e quantos centros espíritas recebem o nome de santos católicos? No entanto,
eles são incoerentes, porque eles não creem naquilo que aqueles santos criam. Quando você nomeia um centro espírita de Centro Espírita São Francisco de Assis, isso é uma ofensa a São Francisco. Por quê? Porque você está lá trabalhando exatamente para o contrário daquilo que São Francisco trabalhava. São Francisco cria em Jesus. Para São Francisco, Jesus era tudo. Para o espírita, é somente um espírito guia, iluminado. Para São Francisco, Jesus era Deus que se fez homem, se encarnou e morreu na cruz para nos salvar. Essa era a fé de Francisco. Meus irmãos, a incompatibilidade entre o cristianismo e o espiritismo é quase que total. Por que então no Brasil tantos espíritas se dizem católicos? Por razão muito simples. Por desonestidade dos próprios dirigentes espíritas. Existem livros publicados onde os espíritas, falando entre eles, dizem que eles usam a propaganda católica, eles usam a propaganda de que o espiritismo não é incompatível com o catolicismo exatamente para poder pescar os católicos ingênuos e mal formados. E assim nós vamos. E assim eles vão pescando. E as pessoas continuam indo à missa, continuam participando das celebrações católicas, achando que são católicos. Eu acho que seria muito bom para o nosso país, seria muito bom tanto para os espíritas como para os católicos, se nós víssemos com clareza que são duas religiões completamente diferentes, duas formas de ver completamente diferentes. Dentro de um país onde existe liberdade religiosa, cada um tem a liberdade de escolher a sua religião. E exatamente porque nós cremos profundamente naquilo que nós somos enquanto católicos, nós só podemos dizer a você, meu querido espírita, nós respeitamos o direito que você tem de ser espírita. Mas respeite também o fato de que nós cremos profundamente que você está errado. E a forma que nós temos de manifestar o nosso amor por você é querer que você saia desse erro, venha para a verdade e se torne católico.